Bem-vindos ao nosso encontro. Vamos falar de crimes de pedofilia. Com Valquíria Souza, jornalista e advogada criminalista, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho, voluntária da campanha Todos contra a Pedofilia há 12 anos, mamãe da Tássia Souza Lima. E Dr. Cazé Fortes, promotor de Justiça do Estado de Minas Gerais, especializado em Direito Penal, curador da Infância e Juventude da Comarca de Divinópolis, membro do Grupo de Apoio da CPI da Pedofilia, coordenador do Movimento Nacional e autor do livro Todos contra a Pedofilia, representante do Brasil no Grupo de Trabalho da Interpol para combate aos crimes contra menores na América do Sul. Olá! No nosso encontro de hoje vamos falar sobre os crimes de pedofilia. Aqui comigo o promotor da Infância e Juventude de Divinópolis, Carlos José e Silva Fortes, conhecido como Cazé. Cazé, um assunto muito importante para todos os lares. E por que é importante compreender esses crimes de pedofilia? Família. Família é a base da nossa sociedade. E dentro da nossa família, especialmente para você que é mãe, para tanta gente que também é pai, mãe, de várias formas, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Minha filha, claro. Essa resposta a gente escuta em qualquer lugar. Eu acho que eu já fui em todos os estados do nosso país, sempre faço essa pergunta, sempre ouço essa resposta, isso é muito natural, isso é tranquilo. Todo mundo pensa em primeiro lugar na sua família e dentro dela, os seus filhos. A nossa lei também fala desse jeito. A lei mais importante do país é a Constituição Federal. Todas as leis do Brasil são baseadas na nossa Constituição. E a nossa Constituição fala somente uma vez em prioridade absoluta, quando ela fala dos direitos da criança, do adolescente e do jovem. Não tem nada mais importante para a lei brasileira do que garantir esses direitos. Porque, de fato, eles são a raiz, eles são a parte mais importante da nossa sociedade. Quando a gente fala de crimes de pedofilia, ou seja, de abuso sexual, de exploração sexual de crianças e adolescentes, nós estamos falando de delitos que atacam todos esses direitos, direito à vida, saúde, convivência, educação, todos, de uma forma muito grave, muito profunda e que é muito comovente. Via de regra, a gente ouve falar do estupro de uma criança que é raptada, que é levada à prostituição, ou de um adolescente na mesma situação, e isso nos deixa indignados. Esses são os crimes de pedofilia. E é dever de todos nós trabalhar para combatê-los, para enfrentá-los e principalmente para preveni-los, para que eles não aconteçam. Porque muito melhor do que a gente ter que tratar de um crime de pedofilia, tratar da vítima, punir o culpado, é evitar que ele aconteça. Há uma diferença entre abuso e exploração sexual de adolescentes e crianças. Que diferença é essa? Sim. O principal é a motivação. Quando a gente fala de exploração sexual, a gente quer dizer dinheiro, quer dizer lucro, quer dizer ter alguma vantagem dessa natureza usando o corpo de uma criança, como, por exemplo, na pornografia infantil, que é comercializada, é um mercado enorme, infelizmente. Quando a gente fala de prostituição de crianças e adolescentes, infelizmente muito comum. Quando a gente fala do tráfico de crianças e adolescentes para fins sexuais. Todos esses delitos são delitos de exploração sexual. Quando a gente fala de abuso sexual, a gente diz respeito a um prazer próprio do agente. Por exemplo, o estupro de uma criança. Por que uma pessoa estupra uma criança de 5 anos de idade? Porque ela tem prazer nisso, porque ela gosta disso e ela não se importa com o resultado, que sempre é muito grave. Pode levar à morte, sempre gera sequelas gravíssimas. E esse tipo de abuso sexual é, infelizmente, muito comum. E quando a gente fala de criança, então, isso acontece, via de regra, dentro de casa, por pessoas próximas. É uma estatística que assusta, Mais de 70% dos crimes de pedofilia geralmente são cometidos dentro da própria residência da pessoa,
Crimes de pedofilia dessa natureza, sim, principalmente quando eles envolvem crianças, pessoas com menos de 12 anos, porque até quem é que chega perto de uma criança? É alguém que tenha confiança. O círculo de convivência de uma criança é menor do que de um adolescente. Então, para a pessoa ter confiança e chegar perto dela a ponto de praticar um estupro ou outro tipo de abuso sexual, é necessário que ela tenha confiança, que ela possa, né, atingir aquele lugar. Então, a maioria desses crimes acontece dentro de casa, muitas vezes por pessoas muito próximas, né? Às vezes até pai, mãe também, infelizmente, né? A gente fala muito do criminoso pedófilo. É bom saber que existem muitas mulheres também que praticam crimes dessa natureza, tanto de abuso quanto de exploração sexual de crianças e adolescentes. E o senhor percebe que há um aumento no número de casos recentemente, talvez até pelo maior acesso à internet? Olha, existem crimes de pedofilia desde que o mundo é mundo. A criança é uma vítima preferencial de violência, inclusive violência sexual. Eu fiz uma pesquisa histórica, assim, eu gosto muito de história, e fiz para o livro, e a gente vê que desde que existe história, ou seja, desde que existe registro, existem registros de abuso sexual, de exploração sexual de crianças e adolescentes. Nos últimos anos, nós estamos experimentando aí, reparando, notando um aumento das notificações de crimes de abuso e de exploração sexual. Já fruto das campanhas, né, da CPI também. Sem dúvida. Porque não acredito que isso seja porque eles estão ocorrendo em maior número. Acho que, infelizmente, eles continuam ocorrendo, sim, em um número enorme. Mas as pessoas estão mais conscientes, estão fazendo as notificações, graças a Deus tem que fazer essas notificações, porque só a partir daí a gente pode cuidar da vítima, só a partir daí a gente pode punir o criminoso, ou seja, precisamos ficar sabendo do que está acontecendo. E é um ato também, evidentemente, de prevenção. Existem no mundo inteiro, nos últimos anos, muitas campanhas, houve um aumento, uma criação de campanhas no sentido de prestar informações na prevenção e no enfrentamento aos crimes de pedofilia. A gente tem em vários países, no Brasil temos várias. O movimento Todos contra a Pedofilia é um exemplo desse, surgiu no âmbito da CPI da pedofilia e tem justamente esse objetivo, de levar informações para a prevenção aos crimes de pedofilia. A CPI do Senado, para quem não acompanhou, ela nasceu há vários anos, o senhor fez parte, e ela fez uma série de operações, visitou estados, visitou cidades, onde ocorriam esse tipo de crime, né? A CPI da pedofilia surgiu em abril, foi instaurada em abril de 2008. O presidente foi o senador Magno Malta, e quando ela foi instaurada, os senadores que a compuseram optaram por formar um grupo de apoio técnico e convidaram promotores, juízes, delegados de polícia federal, civil, e eu tive a honra de fazer parte desse grupo, né? E foi a CPI mais longa da história do Brasil, durou quase 3 anos, mas deixou resultados palpáveis. A gente tem até algumas imagens. Então, aí dá para ver que a gente, durante esse tempo, a CPI trabalhou em três caminhos principalmente. Um deles era a realização de audiências públicas em vários estados do país. A gente foi assim, desde do Acre até o Rio Grande do Sul, para conhecer de perto casos de abuso e de exploração sexual, conhecer a realidade brasileira, por exemplo, das praias do Nordeste, do interior do Mato Grosso, do interior da região Norte, da Grande São Paulo, ou Belo Horizonte, ou Rio de Janeiro, das estradas de escoamento de safra na região sul do país. Todos esses lugares têm fatos, têm crimes de abuso e de exploração sexual de crianças e adolescentes. Essa foi uma parte relevante e muito importante de instrução para a CPI da pedofilia. Outra parte, claro, foi a realização de projetos de lei que tratam desse assunto. Foram 14 projetos de leis, alguns dos quais se tornaram leis ainda no decorrer da CPI. E também outra parte da CPI foi o nascimento ali do movimento Todos contra a Pedofilia, que, embora a CPI já tenha acabado, o movimento Todos contra a Pedofilia continua em várias partes do Brasil, de diversas formas, sempre buscando levar informações para a prevenção do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes. E é importante também, claro, compreender como esses crimes de pedofilia acontecem, né, Cazé? Pois é.
Crimes de pedofilia, eu acho que é importante a gente explicar também, que são vários tipos. Né? Não existe no Código Penal, nem no Estatuto da Criança e Adolescente, um crime chamado pedofilia. A gente tem vários crimes de natureza sexual, que quando são cometidos contra criança e adolescente, são chamados de crimes de pedofilia. Né? Tem desde a questão do estupro de vulnerável, que está no Código Penal, passando por os crimes de favorecimento à prostituição, assédio sexual, tráfico de pessoas para fins sexuais, até já mudando para o Estatuto da Criança e Adolescente, né, os crimes de pornografia infantil. Aliás, a lei da pornografia infantil veio da CPI da pedofilia, tive a honra de participar da redação dela. E ali estão estabelecidos vários delitos que, via de regra, são praticados através da internet. Por exemplo, o assédio malicioso a crianças, que é feito da forma pelo telefone, pela internet ou até pessoalmente, quando a pessoa faz uma proposta para uma criança, às vezes se fazendo passar por uma criança também. Por um personagem que ela gosta, né? Sim, manda imagens forjadas com personagens infantis, tudo isso para atrair a criança. A gente tem grupos de WhatsApp feitos por adultos criminosos, pedófilos, visando especificamente crianças. Tem um monte de perfis falsos no Facebook, no Instagram, pessoas que se fazem passar por crianças, às vezes até por personagens infantis, para abordarem crianças. A gente tem a questão da pornografia infantil, e quando a gente fala de pornografia infantil, não é simplesmente uma adolescente nua, não é nada disso não, são registros, isso também aliás, mas são registros de estupros que são perpetuados ali na internet. Existem grandes quadrilhas internacionais dedicadas à pornografia infantil. São milhares, literalmente, de sites que comercializam esse tipo de material. A Polícia Federal, o FBI, a Interpol vivem fechando esses sites e eventualmente eles são novamente abertos com imagens fabricadas para essa finalidade, com crianças que são colocadas em situações sexuais, são estupradas na frente da câmera para que isso sirva de material a ser comercializado para pedófilos na internet. E de que maneira os pais, os professores, eles podem auxiliar, a prevenir esse tipo de crime? É muito importante que a gente eduque a criança desde pequena para o uso da internet e que vigie esse acesso. Não vou dizer, às vezes me perguntam assim, a criança deve usar a internet? Eu devo proibir? Não adianta. A internet faz parte da nossa vida, é um meio de comunicação excelente, maravilhoso, o melhor que já foi inventado. E como instrumento poderoso que pode ser usado para o bem ou para o mal. A gente tem que cuidar para que ele seja usado para o bem. As crianças vão usar a internet, nós vamos usar a internet cada vez mais. Então é importante que elas sejam educadas para fazerem um uso seguro e não serem afetadas pelo uso nocivo da internet. E também é importante, não pode esquecer, da vigilância assim, de perto. Exatamente. Pai e mãe tem que estar ali de olho, olhar direitinho o que o filho faz na internet até completar 18 anos. Essa responsabilidade é dos pais. Não pode ter restrição para o pai e mãe, não pode ter senha para pai e mãe, sabe? Pai e mãe tem que pegar ali o celular e olhar mesmo, sabe? Abrir, ver com quem que está falando no Facebook, o que está falando, sabe? No Instagram, no WhatsApp, seja o que for, qualquer rede social que ainda possa ser inventada. Os pais de menores de 18 anos de idade têm o dever de fiscalizar de perto mesmo, porque isso pode ser muito importante para evitar que seu filho seja assediado, seja vítima de um crime de pedofilia através da internet. E se o pai, diante de uma situação em que ele percebe uma mudança de comportamento da criança, do adolescente, como que ele pode identificar, esse pai, esse professor, pode identificar que essa criança possa estar sendo vítima de algum tipo desses crimes? Essa situação é bem complexa, porque a criança, principalmente o adolescente com um pouco mais de facilidade, a criança dificilmente fala que está sofrendo abuso sexual, que está sendo explorada sexualmente. É o que eles chamam de lei do silêncio. A criança não fala a respeito disso, às vezes por medo, por vergonha, às vezes porque ela não percebe que está sofrendo um abuso, ela acha que aquilo é normal.
né? Já observei isso várias vezes, né? Às vezes ela é um bebê, portanto não sabe ainda falar e se manifestar. Né? E isso, então, cabe a nós que estamos atentos, queremos proteger, observar o comportamento de crianças e adolescentes para tentar perceber os sinais. E que sinais são esses? Um sinal comportamental muito característico, comportamento sexualizado precoce. A criança que apresenta um comportamento sexualizado inadequado para a idade dela, ela apresenta um conhecimento que ela não deveria ter, em tese, a respeito de sexo, ela deve ser objeto de um exame mais profundo. Não quer dizer que está sofrendo um abuso sexual, mas é possível que sim, e a gente tem que olhar com cuidado. Os sintomas comuns a trauma, né? A movimentação, o comportamento que muda bruscamente. Por exemplo, a criança era expansiva e ela se torna retraída, ou ela se recusa a ir a determinado lugar ou ter relacionamento social com determinada pessoa. Devemos investigar essa situação. Outra coisa importante também, sinais físicos. Qualquer tipo de ferimento nas áreas genitais de uma criança tem que ser minuciosamente investigado e explicado para saber como aconteceu aquela lesão ali. E mais uma coisa que é muito importante também, às vezes a criança demonstra isso com brincadeiras, né? Um desenho. Com desenhos. Desenho. A gente tem, inclusive, uma série de desenhos, né, que foram todos eles feitos por crianças que sofreram abuso sexual e elas explicaram. Né? Claro que esses desenhos são melhor interpretados por um psicólogo, mas uma coisa que às vezes os desenhos são muito óbvios. A gente vê ali situações, por exemplo, exposição de órgãos sexuais. Isso tem que ser investigado. Resumindo, nós temos que estar atentos ao comportamento das crianças para, eventualmente, investigar se elas podem estar sendo vítimas de abuso ou de exploração sexual. Porque dificilmente uma criança vai falar sobre isso, dificilmente um adolescente vai abordar esse assunto. E uma vez que esse pai, esse professor, esse familiar percebeu, detectou, como que é o caminho para denunciar essa pessoa que está praticando esse tipo de crime? Eu acho que ele deve falar a respeito disso, em primeiro lugar, procurar um psicólogo, um médico, para verificar se existe alguma lesão, se existe algum trauma e comunicar o fato à polícia e ao Ministério Público. A melhor maneira de comunicar é pessoalmente. A pessoa pode usar o Disque 100, pode usar os telefones próprios que cada estado põe à disposição. A pessoa pode usar sites que existem para isso. Por exemplo, quando é um crime praticado através da internet, nós temos a SaferNet, que é excelente. O pessoal da SaferNet, inclusive, fez parte da CPI da pedofilia. É uma ONG, né? É uma ONG maravilhosa. Um grande abraço pessoal da SaferNet. Mas, melhor maneira é você comparecer perante uma autoridade. Vai falar com o promotor da sua comarca, vai falar com o delegado de polícia e explica o que você viu, o que você está achando, você pode ser questionado. Sei que isso nem sempre é agradável, aliás, quase nunca. É incômodo, é chato, sim, você ter que comparecer a uma delegacia, uma promotoria de justiça, mas é a maneira mais eficiente e mais justa também, que você vai poder dar informações que vão ser úteis na proteção da criança, do adolescente que está sendo vitimado e também para a punição do criminoso que está praticando esse delito. Uma vez feita a denúncia, esse processo vai prosseguir tanto para o criminoso e também para os cuidados com a vítima, né? A Promotoria da Infância, ela faz esse encaminhamento para as medidas protetivas, o que for necessário. Como que é esse trabalho? São dois lados. É muito importante a gente nunca esquecer que a vítima, muitas vezes, precisa de assistência. A vítima precisa de atendimento clínico, de médico ou do psicólogo. A vítima precisa, eventualmente, de uma relocação. Às vezes, o abusador tem que ser tirado de casa e existe previsão legal para isso. Então, isso é importante, a gente cuidar de acolher a vítima com todo o respeito. Existem protocolos no atendimento de vítimas de violência sexual que devem ser usados e têm que ser adotados no Brasil inteiro. Né? E existe também o lado criminal, ou seja, a punição do criminoso, que é um processo criminal.
né, a pessoa que pratica um desses crimes de pedofilia, seja qual for, vai responder o seu processo nos termos da lei. Mas melhor do que a gente ter que tomar essas providências todas, é a gente tomar providências no sentido da prevenção, evitar que isso aconteça. Agora, se acontecer, vamos denunciar para que a vítima seja acolhida e atendida e para que o criminoso seja punido. E com as pessoas mais tempo na internet, uma preocupação crescente é com a pornografia infantil. Explica mais pra gente. Pois é, olha só, pornografia infantil. Eu ouvi uma frase quando a gente fez um curso lá no FBI, lá em Washington, durante a CPI da pedofilia, que quem não viu o pior da pornografia infantil geralmente não tem noção de tanto aquilo é danoso, é horrível, é ofensivo, porque são registros de estupros. Tem crianças, às vezes bebês, sendo abusados, né? Crianças colocadas numa situação completamente esdrúxula, sempre de natureza sexual, né? São fotos temáticas visando os pedófilos, ou seja, a gente tem sites que comercializam, vendem pornografia infantil. Né? A pessoa às vezes se surpreende, mas é um mercado negro que dá muito dinheiro. Existem quadrilhas que ganham dinheiro fabricando fotos com crianças pequenas, crianças que são drogadas, são raptadas, às vezes são até mesmo alugadas por pais criminosos, evidentemente, né, para a produção desse tipo de material. E no mundo inteiro já existem leis específicas para o combate a esse comércio de pornografia infantil. A gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, com as fotos que você coloca do teu filho, da sua filha na internet. Porque a gente coloca no maior orgulho, seu filho é bonito, sua filha também, mas tome cuidado, não exponha demais, de preferência participe das fotos, né? Não coloque fotos em trajes sumários. É porque Cuidado. Às vezes a gente acha que é normal colocar uma foto da criança na banheira, da criança brincando de biquíni, mas para o pedófilo pode ser um estímulo, um né? estímulo, Um estímulo grande. E os comerciantes, os criminosos que se aproveitam dessa pornografia infantil, muitas vezes furtam essas fotos da gente para colocar também à venda em sites próprios. Junto com fotos muito mais pesadas, eles colocam às vezes fotos de crianças. Existem especialistas pedófilos em, por exemplo, crianças dormindo. Fotos dessas crianças na escola, da mesma forma que existem aquelas crianças sendo torturadas. Isso tudo são temas recorrentes dentro da pornografia infantil. É uma coisa muito grave. E existem leis para isso. Muito cuidado que a gente precisa tomar também. É comum receber no WhatsApp, às vezes até no e-mail, mas ultimamente mais nesses aplicativos de mensagem, né? Um vídeo horrível de pornografia infantil, de uma criança sendo violentada, e junto vem um texto dizendo o seguinte: vamos passar esse vídeo adiante, vamos fazer esse bandido famoso. E a pessoa, às vezes, inocentemente passa isso adiante, crente que está ajudando. Na verdade, isso é uma mentira, ninguém deve passar isso adiante. O fato da gente publicar, da gente divulgar, por qualquer forma, cenas de pornografia infantil, fotos ou vídeos, é crime. Até, né? O fato de manter essas fotos no próprio aparelho celular. Também, mas é muito importante a gente lembrar que a pessoa que está passando isso adiante, ela está cooperando para o crime. E a única vantagem disso é para o criminoso explorador pedófilo, porque ele está fazendo propaganda do produto dele. Se você quer denunciar, não é o caso de ficar mandando para todo mundo. Vá até a polícia, vá até o Ministério Público e leve esse material. Porque a partir daí pode ser feita uma investigação. Eu já recebi vários desses, já encaminhei e muitas investigações já foram feitas. E outra coisa também, a gente, como você bem lembrou, né, não guarde esse material. Guardar esse material é perigoso, é um material que por si só de você ter, você já está cometendo um crime. Então o meu conselho é: receber esse tipo de material, denuncie e apague, mas antes, preferivelmente, leve para uma autoridade. A gente tem vivido uma era das fake news, né? Muitas vezes o mesmo caso, o mesmo vídeo de pedofilia, de crime de pedofilia, ele é divulgado como foi na sua cidade, foi no seu bairro, e aí a pessoa preocupada acaba compartilhando, achando que aquilo ali vai fazer com que o criminoso seja reconhecido, seja preso. Isso também é um risco, né? Isso é uma mentira, isso é uma forma de enganar as pessoas para que elas participem
dessa divulgação da pornografia infantil, que só interessa a criminosos, pedófilos, exploradores de pornografia infantil. Né? Pessoas que lucram com isso, que infelizmente existem. E aqueles que infelizmente fazem isso por pura maldade, né? Cazé, e todo esse trabalho que o senhor realiza há mais de 12 anos com a CPI do Senado, ele foi condensado numa obra que é o livro Todos contra a Pedofilia. Um livro que reúne aí informações importantes para compreender esses crimes de pedofilia, que reúne as suas experiências acompanhando a CPI do Senado, que também é uma ótima fonte de consulta, né? Eu espero que sim, né? Ele foi feito com essa intenção. Na verdade, o que esse livro contém, ele é variado na sua temática, porque ele conta fatos reais, fatos documentados, fatos dos quais eu pude participar, evidentemente investigando e conhecendo ou atuando neles, né? Também traz informações de natureza jurídica, mas não é um livro jurídico. Ele traz ali informações de prevenção, informações sobre o movimento Todos contra a Pedofilia, pessoas que colaboraram, desde pessoas famosas a anônimos, casos dessa natureza, também um pouquinho de história, um conjunto de informações cujo objetivo é dar subsídio para que a gente possa conhecer esse crime e usar esse conhecimento para cuidar das crianças, para prevenir. Para mim, pessoalmente, aquele livro foi também uma forma de desabafar, de falar uma coisa que incomoda qualquer ser humano, que é ter contato direto com esse tipo de coisa. É muito importante que a gente possa usar esse conhecimento para evitar. Qualquer pessoa que conheça, que tenha tido contato com crianças que sofreram abuso, com crimes de exploração sexual, com questões de prostituição infantil, que veja isso, não vai conseguir não se manifestar. Ela vai ter necessidade de trabalhar para que aquilo não aconteça, porque é uma coisa que nos incomoda profundamente, nos impele a fazer algo em favor dessas crianças, dada a gravidade e a covardia desses crimes. No nosso encontro de hoje nós não vamos trazer exemplos de casos de crimes de pedofilia, mas aqui no livro do Cazé, o Todos contra a Pedofilia, tem uma série de exemplos, inclusive tem uma entrevista, né, Cazé, com um autor de crimes de pedofilia. Tem. Um criminoso pedófilo que foi entrevistado enquanto estava cumprindo pena, e evidentemente que ele autorizou a divulgação da entrevista dele. E é interessante, essa conversa foi muito interessante, porque ela revela algumas situações típicas, né? Esse tipo de criminoso, que é bom a gente deixar claro, não é doente mental, pelo contrário, é um criminoso mesmo, tem que cumprir pena, né? Muitas vezes com muitos agravantes, né? Mas ele costuma colocar a culpa desses crimes na vítima. Então é bom que a gente diga de uma forma bem clara, a vítima de crime de pedofilia nunca tem culpa. Uma criança jamais pode ser culpada por ter sofrido abuso sexual ou exploração sexual, como muitas vezes se tenta fazer. Não existe criança prostituta, existe criança prostituída por bandidos. E, infelizmente, existe sim. Nós vemos aí, por exemplo, durante a CPI, tivemos a ocasião de observar nas praias turísticas do Brasil, crianças pequenas abordando turistas na praia, oferecendo atos sexuais a troco de dinheiro, sempre com um criminoso em volta, fiscalizando e tentando ali obter o seu percentual. Nós vemos aí agências de prostituição que incluem menores de idade. Tudo isso são crimes de pedofilia também, e temos que estar atentos. Nós vemos, às vezes, nas estradas, grandes estacionamentos de caminhão, com crianças e adolescentes se prostituindo ali. Nós vemos lá no norte, tive a ocasião de ver isso pessoalmente, nos portos dos rios da região norte, lá entre os barcos, as crianças se prostituindo, as meninas e meninos conhecidos como meninas balseiras. A gente tem na região norte do país
leilões de crianças. Então, infelizmente, tudo isso é uma realidade que está relatada aí, e muita gente conhece isso de perto, né, que a gente tem que conhecer para evitar que aconteça ou que continue. Né? E temos muitas pessoas trabalhando nisso, graças a Deus. Mas nunca é demais lembrar que todo mundo é responsável e todos nós temos que fazer a nossa parte. Às vezes a sua atenção, o seu cuidado, o fato de você estar assistindo a esse vídeo ou falando desse assunto ou procurando saber mais a respeito, está prestando uma excelente colaboração na prevenção aos crimes de pedofilia. Quando o senhor fala todos somos responsáveis, daí o nome Todos contra a Pedofilia. Exatamente, todos sem exceção, todos nós somos responsáveis. Casé, é importante também a gente explicar que a legislação brasileira, ela vem apertando o cerco aí para os pedófilos, né? A legislação teve evoluções nos últimos anos. Eu, sou promotor de justiça há muitos anos, há quase 30, e eu tenho muitas críticas à legislação brasileira. Tenho. Eu, particularmente, sou a favor de uma legislação mais dura, mais rígida. Acho que lugar de bandido é na cadeia mesmo, e a nossa vida de promotor de justiça é isso. Agora, com todas as falhas que nós temos, algumas evoluções aconteceram. Algumas leis, algumas que vieram da CPI da pedofilia, por exemplo, a lei da pornografia infantil, né, que tornou crime o porte de pornografia infantil, a divulgação. Né, ela estabeleceu o que é pornografia infantil para os fins jurídicos. Temos também a lei da dignidade sexual, muito importante, ela modificou o Código Penal. O nosso Código Penal ele foi promulgado, ou seja, ele passou a valer em 1º de janeiro de 1940. Portanto, ele foi escrito nos anos 30. Até então, até 2009, quando veio essa lei da dignidade sexual, a parte que tratava dos crimes sexuais se chamava crimes contra os costumes, porque era aquele vocabulário lá de 1930 e poucos que dizia respeito aos bons costumes quando se referia a sexo. Então os crimes sexuais eram crimes contra os costumes. Hoje eles já se chamam crimes contra a dignidade sexual, que é um nome mais adequado, que diz respeito à dignidade da pessoa humana, da qual a dignidade sexual faz parte. E além do nome, claro, é uma lei bem extensa, ela fez várias modificações no Código Penal, muito úteis, né, para que tivéssemos uma proteção melhor da sociedade contra os crimes sexuais, e ali estão, dentro dessa lei, vários crimes de pedofilia. O crime de pedofilia por excelência, estupro de vulnerável, 217A do Código Penal. É crime manter relação sexual com a pessoa vulnerável. O que é uma pessoa vulnerável? É a pessoa que não pode dar um consentimento válido para a relação sexual. O menor de 14 anos é vulnerável. O que eu estou dizendo é que a pessoa com menos de 14 anos não deve praticar relação sexual, porque qualquer ato sexual nessas condições é estupro. A pessoa também que está impedida por outros motivos, por doença mental, por estar sob efeito de alguma droga, ela também é considerada vulnerável naquele momento. Esse é um dos crimes que foi introduzido ali. A pessoa que se aproveita de uma criança ou adolescente em situação de exploração sexual, traduzindo de uma forma bem direta, tem gente que coloca menor de idade na prostituição. Aí é crime, evidentemente, para quem coloca a criança, para quem se aproveita disso, e é crime também para a pessoa que contrata a criança ou adolescente que está nessa situação de exploração sexual. Então são só dois, são dezenas de crimes nessa lei. Houve uma evolução importante também, outra lei que veio da CPI da pedofilia, a Lei Joana Maranhão, que diz respeito à prescrição dos crimes de pedofilia. Né? Aqueles que não são apurados no devido tempo, eles podem ser apurados bem mais tarde. Eu sei que a prova vai ser difícil, mas há essa possibilidade de apuração bem mais tarde. E a prescrição só começa a correr quando a vítima completa 18 anos. Temos mais recentemente a lei que estabeleceu como crime a divulgação de cena de estupro, feita por conta daquele fato da menina que foi estuprada por vários, e o filme desse estupro foi divulgado. O crime de importunação sexual, o caso, por exemplo, muito comum da pessoa, mulher ou homem, que está num coletivo
e é ali dentro importunado de forma sexual. São alguns exemplos de evoluções na legislação brasileira dos últimos anos. A própria lei Carolina Dickmann, né, que vem acompanhar a questão das fotos, desse arquivamento das fotos, né? Sem dúvida, essa lei também foi importante, né, porque diz respeito à imagem da pessoa, não só menor de idade, mas o maior também. Né? Hoje é muito comum, muito fácil a gente tirar qualquer foto e divulgar, e essa divulgação fica sendo mundial rapidamente. É preciso que haja uma proteção à imagem das pessoas. Cazé, vou voltar a falar do seu livro, porque eu acho importante a pessoa entender que é uma fonte de consulta, porque numa palestra, num encontro como o de hoje, a gente não consegue abordar todo o assunto. Muitas vezes a gente não traz os casos por ser um assunto delicado. Então o livro é um caminho, uma fonte para que a pessoa possa ter acesso a essas informações. Sem dúvida. E aí também tem ideias daquilo que você pode fazer para sensibilizar as pessoas para agirem em favor da criança e do adolescente, contra os crimes de pedofilia, né? Porque às vezes a gente quer fazer, eu conheço milhares literalmente de pessoas que querem, e todo mundo que quer pode fazer. Basta às vezes a sua atenção, o seu cuidado com as crianças que estão próximas a você, porque a maior violência que se pode cometer contra uma criança é a negligência. É não cuidar, é não prestar atenção, porque aí você abre as portas para todos os outros tipos de violência. A violência sexual, ou seja, os crimes de pedofilia, e outros tipos também, o uso de drogas, o trabalho infantil, etc, etc. Então, para ficar claro, a relação sexual com menor de 14 anos é estupro? A relação sexual, sim. O adulto que tem a relação com a pessoa menor de 14 anos está cometendo crime de estupro de vulnerável, independente do consentimento. Se a pessoa menor de 14 anos dá o consentimento, esse consentimento pela lei não é considerado válido, porque ela não é considerada uma pessoa que tem ainda a capacidade de dar esse consentimento. E também não só a relação sexual propriamente dita, mas outros atos de natureza sexual, por exemplo, outros tipos de relação, o sexo oral, outros tipos de sexo, as carícias lascivas podem sim ser consideradas atos de estupro de vulnerável. Então é preciso muito cuidado no trato com a criança. E as penas para esse tipo de crime, elas são altas? Olha, nós temos vários crimes de pedofilia no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então tem crimes menos graves e os mais graves do Código Penal também estão entre eles. Então nós temos penas menores para casos de porte de pornografia infantil, por exemplo, que não é tão alta, chega a 4, 6 anos. E existem as maiores penas do Código Penal, por exemplo, no estupro com resultado morte, que é a pena mais alta do Código Penal. Então a pessoa tem que tomar muito cuidado, respeitar profundamente o corpo de uma criança. E a gente tem também que educar os nossos filhos para se respeitarem e respeitarem suas partes íntimas e saberem que elas não podem ser objeto de brincadeira de ninguém. É preciso muito cuidado com a integridade física e sexual, sim, da criança e do adolescente, porque não pode ser tocado em partes íntimas, né? É preciso a gente tomar esse cuidado. É sempre bom que, adequando, claro, a linguagem para a idade da criança, desde bem pequena, ela aprendeu a falar, a se comunicar, ela já tem uma pequena compreensão do que ela tem que se preocupar e de como que ela pode se cuidar, né, Cazé? Sim, é muito importante você falar nisso, porque claro que a conversa com uma criança tem que ser adequada à idade dela, tem que ser leve, tem que ser tranquila, né? A educação sexual tem que ser adequada a cada idade e a cada pessoa, ao contexto em que ela sobrevive, para que isso não se torne um problema também. O próprio ato de querer educar pode despertar coisas que não sejam boas. Também é importante a gente lembrar que uma criança, quando ela sofre algum tipo de abuso sexual e ela precisa ser ouvida,
são necessários cuidados especiais. Existe a lei própria e o meio próprio para a criança ser ouvida. É o depoimento especial, para que ela não seja revitimizada no momento em que vai ser colhida essa prova, no caso, por exemplo, dela ter sido vítima de um crime de pedofilia. Cazé, para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor explicasse os objetivos da campanha Todos contra a Pedofilia, que já tem aí mais de 10 anos. O senhor realizou palestras por todo o Brasil e para quem nos acompanha hoje, compreender um pouco mais e quem sabe até aderir. Pois é, por que todos contra a pedofilia? Essa frase é do Magno Malta e quando ela foi lançada lá no interior da CPI da pedofilia, eu lembro que eu particularmente preferia uma questão mais positiva, que fosse todos a favor da criança e tal, mas entendo, hoje vim entendendo ao longo do tempo, né, o todos contra a pedofilia. A gente, quando fala todos contra a pedofilia, nós estamos falando todos, sem exceção, contra os crimes de pedofilia. Ou seja, todos contra o abuso sexual, exploração sexual, pornografia infantil, estupro de vulnerável, tráfico de crianças e adolescentes, prostituição infanto-juvenil, etc, etc. Todos esses crimes que formam ali o conjunto de crimes de pedofilia. E a nossa manifestação não é simplesmente dizer uma frase que seja interessante, que tenha um bom motivo, porque afinal de contas estamos defendendo crianças. Não é só isso. Ela em si é um ato de proteção. Muitas vezes me perguntam como identificar um criminoso pedófilo ou uma criminosa pedófila. Eu não sei. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser velho, novo, pode ser pessoa que estudou, pessoa que não estudou, pode ser um religioso, pode ser uma pessoa sem religião. Mas todos eles têm em comum a covardia, a falta de escrúpulos. E essas pessoas, por isso mesmo, por essa covardia, gostam de estar junto com uma criança porque ali se sentem mais poderosas, se sentem mais experientes, mais fortes, mais tudo perto da criança. Então é preciso que nós, nesse momento, venhamos a dar um recado para esse criminoso. Nós temos que dar o recado. Ele tem que nos temer porque nós estamos atentos. Quando a gente fala todos contra a pedofilia, nós estamos dizendo o seguinte: essas crianças que estão aqui à minha volta, que são os meus filhos, meus alunos, meus amigos, meus vizinhos, eles não estão negligenciados. Nós estamos olhando por eles. Portanto, não mexa com eles, porque nós vamos tomar as providências para protegê-los. Nós vamos, sim. Esse é o recado de Todos contra a Pedofilia. Nós sabemos o que é isso, nós estamos atentos e nós não vamos nos omitir. Portanto, é muito importante que a gente se manifeste. Todos contra a pedofilia, proteja nossas crianças, Maio Laranja, faça bonito. Todas essas campanhas, todas que existem no Brasil e fora dele, todas são excelentes, todas são igualmente úteis, porque todas deixam clara a nossa intenção de proteger as crianças e adolescentes. Todas elas dizem que nós estamos atentos, dizem que nós estamos prontos a reagir, a tomar conta, a não deixar que nossas crianças se tornem vítimas de crimes de pedofilia. Esse é o principal objetivo. Existe o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que é o dia 18 de maio. Mas esse, caso, é um cuidado que precisa ser diário, né? Sim. O dia 18 de maio é um dia muito importante. Ele foi estabelecido por uma lei do ano 2000, em homenagem a Araceli Cabreira Crespo, uma criança que foi estuprada e foi assassinada no estado do Espírito Santo nos anos 70. E esse crime chocou muito a todos e ficou impune durante muito tempo. Mas é importante a gente saber que casos iguais aos dela existem todo santo dia. Os crimes de pedofilia acontecem a todo momento. Nos últimos anos, eu posso dizer que não se passou um só dia sem que eu tomasse conhecimento de um crime dessa natureza. E aí é importante a gente se manifestar para defender as crianças. Para a gente encerrar,
A informação, assistir a esse encontro de hoje, é uma ferramenta poderosa nessa prevenção, né, Cazé? Sem dúvida, a gente tem que saber o que acontece, como acontece, isso muitas vezes não é agradável, mas é necessário. É necessário a gente ter conhecimento dessas coisas para que a gente possa estar atento, reconhecer, por exemplo, uma criança que possa estar sendo vítima de crimes de pedofilia e tirá-la daquele inferno e proporcionar a punição de um criminoso dessa natureza. Isso tudo eu sei que é difícil, mas muito mais difícil é você não agir tendo conhecimento que a sua ação pode salvar uma criança e que a sua omissão pode ser a causa da morte, da destruição, da falta de dignidade e de tantos males para uma criança. Então, acho que não tem opção. É dever de todos nós, seres humanos, trabalhar no combate aos crimes de pedofilia, através da nossa atenção, através do nosso cuidado, protegermos aquilo que é o nosso bem maior, que é cada criança do nosso país e do mundo.